Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre em seu coração e em sua vida. Hoje é sábado da quarta semana da Quaresma. O Evangelho de João está no capítulo 7, versículos de 40 ao 53. Ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura o Messias virá da Galiléia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu porventura? Vai estudar e verás que da Galiléia não surge profeta." E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A gente vê claramente no Evangelho deste sábado que as pessoas têm muita dificuldade de definir quem é Jesus, de compreender ao certo quem ele é. Uns dizem que é um profeta, outros dizem que é o Messias. Outros questionam se o Messias pode vir da Galiléia, porque eles estavam esperando, segundo as Escrituras, que o Messias fosse da descendência de Davi e viesse de Belém. Vocês vejam, estão julgando Jesus sem ao menos conhecê-lo de fato. Porque se desse a ele a oportunidade de se apresentar, saberiam que ele nasceu em Belém e que seu pai José era da descendência de Davi. Mas as pessoas preferem julgar pela aparência. O achismo é muito perigoso. A opinião, sem estar alicerçada na verdade, nos conhecimentos, pode ser desastrosa. Mas a pergunta de Nicodemos parece ser fundamental para que possamos compreender o Evangelho de hoje. Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Será que a nossa lei julga alguém antes de ouvi-lo e saber o que ele fez? Ninguém o ouviu. Ninguém procurou a fundo saber o que ele fazia, mas se achavam no direito de condená-lo, de julgá-lo. E aqueles que tentavam defender Jesus, como Nicodemos, como os soldados do templo que não tiveram coragem de prender Jesus porque nunca tinham ouvido alguém falar como Jesus falava. Essas pessoas eram severamente repreendidas. A atitude apresentada no Evangelho de hoje é uma atitude que se repete em nossas comunidades, em nossa sociedade, até mesmo em nossas famílias. Quando nos achamos no direito de julgar e condenar as pessoas sem ao certo conhecê-las, sem ouvi-las,
sem dar a elas o direito de defesa. E nos tornamos inimigos, falamos mal, apedrejamos também aquelas pessoas que pensam de forma contrária a gente e que acaba defendendo o outro que está sendo apedrejado. O final da história do Evangelho de hoje nós já sabemos. Um inocente parou numa cruz e foi assassinado. Hoje não temos mais cruz. Se diz que no Brasil não existe pena de morte. Mas quantas pessoas são sacrificadas, humilhadas, derrubadas, porque são julgadas sem serem ouvidas, porque são julgadas pelas aparências, ninguém abre espaço para que elas se apresentem. Ninguém se preocupa em conhecer a fundo aquela vida, mas nos achamos senhores a ponto de julgar. Quantas brigas surgem, quantas discussões são acaloradas quando alguém tenta defender aquele que queremos apedrejar. Atitudes como estas levam muitas pessoas ao suicídio, à automutilação, a um vazio profundo, a se sentirem humilhados, indefesos. Quantas pessoas se isolam por causa disso? Começam a desenvolver medo. É muito triste todas essas coisas. E nós precisamos mudar. Temos urgência de mudar. Pois criticamos os fariseus do tempo de Jesus. Mas o farisaísmo nos persegue até hoje. Se queremos tirar o cisco no olho do irmão, temos que aprender primeiro a tirar a trave que existe nos nossos olhos. Vamos abaixar os julgamentos, a exposição pública de tantas pessoas. Vamos aprender a respeitar aquilo que é diferente dos nossos conceitos, da nossa compreensão. E vamos aprender a amar mais. E quando a gente vê, presenciar alguém sendo execrado, que a gente não se omita, mas que a gente tenha coragem de defender. Há muitos inocentes sendo acusados do que não fizeram. E há muitas condenações sendo impostas, alicerçadas em tantas omissões. Entre nós não pode ser assim. O nosso Deus é a verdade, e é esta verdade que nós devemos buscar e respeitar em cada pessoa. E só se conhece a verdade quando a gente permite que ela se apresente. Aparências enganam. Não podemos julgar um livro como bom ou ruim só pela capa. As capas também nos enganam. Que Deus possa gerar verdadeira conversão em nossos corações, para que essas atitudes de perseguição, dor e sofrimento cheguem ao fim. A fraternidade deve ser a nossa marca de seguidores de Jesus Cristo. Nós temos que aliviar o peso da cruz e não levar as pessoas a sofrerem. Pense nisso. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Não se esqueça que amanhã é dia de ir à Santa Missa. Um bom final de semana para você.